recebi naturalmente com alegria. O Leão de Ouro tem muito prestígio e tem contemplado grandes arquitetos. A minha escolha profissional foi coisa que aconteceu há muito tempo e ainda não me cansei dela. Não escolheria projetos. Em primeiro lugar, eu encaro os projetos que pude fazer, alguns construí, poucos, no cômputo geral, como um todo. Eu acho que a obra que faz um arquiteto, no fundo, é um todo. É uma acumulação de oportunidades, de experiências, mas há um percurso que liga todas as obras. Não escolhia nenhuma em especial. Por outro lado, a nova geração tem meios próprios mais que suficientes para ter toda a informação que quer. Em relação à minha geração, quando eu era estudante, há uma diferença fundamental. É que nessa altura, e particularmente nessa altura por outras razões, havia muito pouca informação. É que era natural querer diretamente ter notícias, falar com o arquiteto A ou B, o que muitas vezes era difícil, a não ser os que estavam aqui, os nossos vizinhos. Hoje é completamente diferente, quer dizer, na internet há em direto toda a informação, todas as reproduções de obras, plantas, alçados, cortes, tudo. De maneira que não me parece, a não ser se fosse diretamente solicitado, de modo próprio não iria indicar, olha, esta minha obra é particularmente interessante, até porque eu acho todas parte de um todo. Sim, não me sinto à margem do que se passa no mundo. Há oportunidades que se aproveitam e outras que ou não há ou não interessam tanto. Mas não me vejo como um crítico dessa tal explosão. Acho que, explodindo ou não, há muita coisa boa e muita coisa má no que se faz pelo mundo fora. Nesses países, constroem arquitetos famosos e outros que não são famosos, locais ou de outros países. E isso deve-se ao facto de haver uma emergência do ponto de vista da economia nesses países e também um interesse pela cultura mais alargado, não já tão local, portanto tem a ver com a globalização, com a abertura de fronteiras. A Europa está, como sabemos, num período de recessão que afeta as atividades todas e também a construção, e afetando a construção, a arquitetura. Portanto, o ambiente, eu tenho também algum trabalho no Oriente e uma coisa que se nota é a diferença de ambiente. Em certos países, particularmente, lembro-me, na Coreia do Sul, a gente sente alegria na rua, a crença num futuro, um projeto. A Europa está num período, ao contrário, que deprime. Não é só falta de trabalho, é a indecisão do não se ver um caminho redentor em relação à situação atual. A minha infância foi boa, tive muita sorte nisso. Sinais do que sou, naturalmente que há sinais do que sou, até fisicamente haverá, malgrado o aumento em cadeia das rugas e a queda do cabelo e tudo isso. Mas o que nós somos na infância, ou como passamos a infância, deixa marcas pela vida fora. Em relação à minha atividade profissional, por exemplo, não poderei ser tão certo, está tão certo dessa ideia, porque a realidade é que eu não queria ser arquiteto. Fui, de certa maneira, contrariado pela arquitetura, mas o interesse pelo desenho teve a ver com a família, particularmente com o tio, que me entusiasmava muito a desenhar, e teve a ver também com as viagens que fiz com os meus pais e com os meus irmãos, que me abriam o gosto
pela pintura, pela escultura, inicialmente mais do que pela arquitetura. Mas estas são coisas da mesma família, pintura, escultura, música, arquitetura e tal. Portanto, terá tido influência o ambiente em que vivi, sim. Acho que a simplicidade é uma conquista. A palavra simples engana, neste caso. A simplicidade corresponde a uma elaboração longa, a uma depuração. Eu acho que para toda a gente a história, a continuidade, a memória são coisa importante. Alguns reconhecerão isso, outros não, mas é basicamente importante. Em relação à economia, tanto quanto vejo, não basta. Há muito mais do que isso. E não é a prática de cada um, eventualmente, com essas preocupações, que resolve os complexíssimos problemas económicos de hoje. Os próprios economistas não vejo que estejam capazes disso. E alguns também se preocuparão com a história, com a memória, com a continuidade.